Oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Tô muito feliz que você tá aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Jennifer e faço medicina na faculdade Albert Einstein e o meu diretório de conteúdo com mais de 500 arquivos, como resumos, ilustrações, que eu usei para ser aprovada no Einstein e na UFRJ estão aqui na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre estratégias de prova. Eu vou primeiro dar algumas dicas mais gerais, depois eu vou falar especificamente sobre as questões objetivas, depois sobre as discursivas e, por fim, sobre a redação. Beleza? Vamos lá, então. A primeira dica é definir uma ordem de matérias que você vai fazer a sua prova. Isso mais especificamente para provas de conhecimentos gerais, como FUVEST, VUNESPs, Unicamp, enfim. O Enem, a gente sabe que são divididos em 2 dias, mas dá para definir uma ordem também. E qual a ordem de matérias que eu gostava, como eu desenvolvi isso? Eu gostava sempre de alternar uma matéria de exatas e uma matéria de humanas. Mas tem uma linha de raciocínio aí que eu fui desenvolvendo para conseguir definir certinho isso. A primeira exata era a química, porque disparado é a minha melhor matéria. Então já conseguia me dar um gás ali para começar a prova e me manter empolgada, porque você chega lá no vestibular e você fala, meu Deus, e se eu não souber nada? Começar ali com uma matéria que você sabe que você é bom, que você tem familiaridade, já ajuda. Não precisa ser necessariamente uma exatas, mas uma matéria que você mande bem. Na sequência, eu ia para português e inglês, porque eu já fazia assim. Porque inglês e português são matérias que demandam muito foco, muita interpretação de texto, muita atenção. Às vezes são textos longuíssimos que você precisa estar com a sua mente limpa e no começo da prova você vai estar com a sua mente limpa. Então, para mim, vale a pena fazer assim, pra não errar besteira, ficar com dúvida ali na interpretação. Depois eu ia pra matemática, que eram exatas que eu gostava, e já cortava ali. Na sequência eu ia pra história, que era uma matéria de humanas que eu não suportava. Então, se eu deixasse pro final, como a última matéria, seria difícil, porque eu ia estar cansada, ia estar irritada, ia estar no fim da prova, ia estar aquela pressão. Fazer uma matéria que eu não gosto, fora de cogitação. Então, história na sequência. Depois, eu ia para biologia, porque ali no meio da prova você precisa de um gás. E quem presta para medicina, normalmente gosta muito de biologia e também manda muito bem em biologia. Então, eu deixava ela ali no meio da prova para eu conseguir me sentir inspirada, sabe? Me dar um gás, falar, não, agora é hora de biologia, vamos relaxar. Na sequência, eu ia para física. Eu não gostava de deixar a física como última matéria, porque às vezes tem exercícios que demandam muito e eu gostava de fazer no final da prova. Depois eu vou explicar direitinho pra vocês. E por último, geografia, que era uma matéria de humanas que eu gostava. Então, mesmo que eu esteja com a mente cansada, exausta da prova, eu ia me esforçar para fazer uma matéria que eu gosto. Então, desse jeito funcionou pra mim. Por que eu não fazia uma ordem assim, de matérias que eu gosto? Tipo, vou fazer biologia, depois eu vou fazer química, depois eu vou fazer geografia e por último eu vou deixar as que eu não gosto. Porque começava muito empolgada a prova, mandava super bem nas primeiras matérias, mas por fim eu ia começando a ficar desmotivada, que eram matérias que eu demorava mais, sentia mais dificuldade e aquilo me desmotivava, sabe? Me chateava. Então eu preferia sempre intercalar dessa forma que eu falei pra vocês, uma matéria que eu era boa, uma matéria que eu era ruim, uma exatas, humanas, pra conseguir manter ali meu desempenho. Tá bom, gostei da sua ordem, Jennifer, mas como eu vou saber qual a melhor ordem pra mim? Testando. Faça um caderninho de simulados, que logo após que você terminou a sua prova, você vai pegar o seu caderninho e você vai anotar qual estratégia você usou, qual ordem você escolheu fazer aquele dia. Então, você vai lá, anota. Eu fiz matéria X, matéria Y, matéria Z. Beleza, anota. Depois, do lado, coloca o seu número de acertos e o que você achou dessa organização que você teve. Faltou tempo. Fiquei desmotivado. Não rolou pra mim. Gostei. Nossa, acho que eu mandei super bem. Acho que vai rolar. Beleza. Então, se você achou que funcionou pra você de alguma forma, insiste nesse método. Vai insistindo, vê se a sua pontuação vai aumentando, ou se não, você tem um tempo ainda pra inverter a ordem, criar uma nova estratégia. Mas você só vai saber se funciona pra você testando. Outra dica, não sabe a questão, ficou enrolando muito na questão?
pula a questão. E eu sei que isso é horrível, porque mexe muito com o nosso ego, principalmente naquelas questões de matérias que a gente sabe, que a gente costuma acertar muitos exercícios dessa matéria, que é uma matéria que a gente tem facilidade. Chega na hora da prova, cai uma questão, você pensa, meu Deus, eu vou arrasar. Chega lá, você não consegue fazer. E o ideal realmente é pular. Porque por mais que você fique lá um tempão e consiga fazer, às vezes você vai perder muito tempo, 20 minutos numa questão que deveria demorar 3, por exemplo. Isso vai prejudicar muito a sua prova. Então, não sabe, pula. Ah, tô demorando, pula. Tô com dúvida, pula. Não fica perdendo muito tempo na questão, senão esse tempo vai fazer falta no fim da prova. E outra dica é anotar as questões que você pulou. Ou anota na mesa, depois você limpa, ou anota na capa da prova. Então, se você pulou a questão 17, você vai lá e anota. Ou naqueles rascunhos, sabe? Que eles entregam pra gente, que você anota e leva pra casa. Escreve um X, sinaliza ali que você pulou aquela questão e que você vai voltar pra ela no fim da prova, tá? Não é pular e deixar a Deus dará, você vai voltar pra ela depois. E agora, algumas dicas para as questões objetivas. Principalmente no Enem, leia a pergunta antes de ler o texto. Isso, na real, acho que para todos os vestibulares, mas no Enem, principalmente. E naqueles textos enormes da VUNESP, da prova do Einstein, Santa Casa, enfim, que são 7 perguntas para um texto só. Dá uma olhada primeiro nas perguntas e depois vai para o texto, porque você consegue ler o texto com uma leitura mais certeira, sabe? Você já sabe onde você vai focar, você não vai ficar pensando em detalhes que não vão te ajudar a responder a pergunta. Outra dica é grifar, circular, fazer um traço, fazer uma estrela, grifa o que ele tá te pedindo. Então, se é um exercício de física, por exemplo, ele tá te pedindo a velocidade do carrinho A, vai lá, circula. Ah, ele quer saber a velocidade do carrinho A. Porque às vezes você tá fazendo conta e você começa a se perder e você fala, meu Deus, o que ele quer? Até esqueci. Tá lá grifado. Outra coisa, se ele te deu uma unidade de medida específica que ele quer, isso nas questões de exatas, ele quer quilômetros por hora, ele quer metros por segundo, grifa a unidade de medida que ele quer, porque a coisa mais pavorosa do universo é você perder uma questão que você passou um tempão porque você não usou a unidade correta. Isso dói na alma. Então, grifa tudo que ele te pedir, grifa pra você não se perder. E a outra dica, eu acho que é óbvio, a maioria das pessoas fazem, mas se você não faz, tenta fazer porque acredito que vai te ajudar. Se você sabe que a questão é errada, a alternativa é errada, risca. Fala, não, essa aqui não é. Risca. Porque na hora que você for selecionar, por exemplo, fiquei entre 2 ali no final da prova. As que não é já estão grifadas, então a chance ali de você acertar já tá entre 50%. Isso vai definindo o seu olhar, vai refinando ali a sua busca pela questão certa. Então, grifa, risca a errada. Agora, dicas específicas para as questões dissertativas, que são bem pedidas pela VUNESP. A primeira dica é, sempre responda a questão A. Por mais que você não saiba a questão B, nossa, tá muito complicado, responde A. Garante ali o seu ponto, pronto, acabou. A segunda dica, não faça rascunhos. Essa é polêmica. Mas se você ficar escrevendo essa resposta completinha para depois passar ela limpo, cara, você vai perder muito tempo de prova. Provas da VUNESP costumam ser muito corridas e não dá tempo de você fazer um rascunho. O que você pode fazer é o que eu chamo de teia. Então, por exemplo, digamos que a pergunta é: onde acontece a respiração celular e explique a sua importância. Ao invés no seu rascunho você escrever exatamente assim: a respiração celular acontece nas mitocôndrias e sua importância é a obtenção de energia. Não, você vai fazer assim: onde acontece? Mitocôndrias. Puxa um setinho. Energia. Acabou. Aquilo ali é o centro da sua resposta. Ali já é o seu rascunho. Aí, quando você for escrever, aí você vai colocar mitocôndrias e importante para a obtenção de energia. Pronto, acabou. Se você ficar reescrevendo a resposta, você vai perder muito tempo, que é muito precioso. Outra dica, que essa também é extremamente polêmica, tem alguns professores que falam que precisa, tem outros professores que falam que não precisa, e eu particularmente
não escrevo, que é a introdução, por exemplo, do exemplo que eu dei pra vocês. Onde acontece a respiração celular? Eu não vou escrever. A respiração celular acontece nas mitocôndrias. Eu vou escrever mitocôndrias, ponto final, acabou, bora pra próxima. Porque o tempo é muito apertado. E às vezes, aquele tempinho que você usou pra responder aquelas palavrinhas, você pode usar numa conta na próxima questão. Agora, algumas dicas sobre a redação. A primeira dica é, faça rascunho. A questão dissertativa eu falei pra você não fazer rascunho, mas a redação, faça um rascunho exatamente como você vai escrever na hora. Ou seja, usando a mesma caneta que você vai usar pra passar limpo e usando o mesmo tamanho de letra, principalmente no Enem, o que acontece muito no Enem. A pessoa faz um rascunho com uma letra minúscula e aí vai passar limpo com uma letra enorme e aí falta linha. Então, pelo amor de Deus, eu te imploro, usa a mesma letra, a mesma caneta, tudo exatamente no rascunho. Eu usava essa caneta aqui, vou colocar na tela, porque eu não tô com ela aqui. Vou colocar o link dela aqui embaixo também na descrição. Ela é perfeita, ela desliza, ela é transparente, ela é fina. Gente, ela é deusa, ela é uma caneta deusa. E eu usava ela em todas as provas, principalmente as dissertativas, porque a letra ficava bem bonitinha e dava pra fazer letra pequena no Enem, porque a gente sabe que a redação do Enem tem uma quantidade limitada de linhas. E separar um tempo específico para sua redação lá no seu planejamento de prova, que a gente conversou no começo do vídeo. Você pode fazer no início da prova, no meio da prova ou no final da prova. Eu sempre fazia no meio, não sei porquê, era uma coisa minha que funcionava pra mim. Mas treine exatamente o tempo que você vai usar e que horário da prova você vai fazer. Por último, sobre o gabarito. Nossa, faltando quanto tempo para acabar eu preencho, faltando 1 hora, faltando meia hora. O que você tem que ter em mente é que se o seu fiscal gritou que faltam 30 minutos e você ainda não preencheu o seu gabarito, você vai parar tudo que você estiver fazendo. Tudo, e você vai preencher o seu gabarito. Ah, mas ainda faltam questões. Tudo bem, marca, que nem eu te falei, preenche o seu gabarito. Depois que você já tiver tudo preenchido, você volta lá para pescar as questões que faltaram. O que eu fazia? Faltando 1 hora de prova, eu já preenchi o gabarito das questões que eu tinha certeza. Preenchi, fiquei com a alma limpa, falei, ok, já tá tudo pronto, agora eu vou pescar as questões que eu fiquei na dúvida, as questões que eu não sei fazer, eu vou voltar para elas. E por que eu desenvolvi esse método faltando 1 hora? Vou aqui abrir meu coração num trauma, que numa prova do Einstein, que é a faculdade que eu faço hoje, a fiscal falou, olha pessoal, faltam meia hora, e eu não tinha preenchido ainda o gabarito, e eu pensei comigo, poxa, eu vou só terminar aqui as questões e depois eu preencho o gabarito. Beleza, terminei as questões, tava preenchendo o gabarito, e a fiscal grita que acabou o tempo. Sim, ela não avisou que faltavam 15 minutos, ela não avisou que faltavam 5 minutos. Às vezes isso pode acontecer, vocês têm que ter em mente isso. E eu não consegui terminar de preencher o gabarito. E aí ela falou assim, pessoal, quem não levantar a mão agora, eu vou anular a prova. Eu levantei a mão, metade do meu gabarito em branco, e eu comecei a chorar. Então, para evitar isso, eu sempre fazia dessa forma. Dava 1 hora, preenchia o gabarito e depois eu voltava nas questões que eu tinha dúvida. E super funcionava para mim. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre o que fazer no dia da prova, na semana da prova, na véspera da prova, deixa aqui nos comentários que eu faço, conto as minhas estratégias também, porque isso é muito importante. E espero que você tenha gostado do vídeo. Me siga nas minhas outras redes sociais. Um beijo!